Olá, eu sou Viviane Machado e está começando mais um Comercast. Aqui falamos sobre energia e sustentabilidade com conversas que vão transformar o seu negócio. Neste episódio vamos falar sobre caldeiras elétricas e caldeiras a combustíveis. Vamos nessa? E hoje a gente recebe o Davi Hoffman, que é gerente de eficiência energética da Comerc Energia, para falar sobre o assunto. Seja bem-vindo, Davi. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo sobre caldeira elétrica. A gente já fez um episódio sobre caldeiras elétricas no passado, quando o produto foi lançado, e a gente recebeu aqui o Marcel Haratz, diretor de eficiência energética da Comerc Energia. E você que está assistindo a esse episódio no YouTube, é só clicar no botão aqui do lado ou clicar no link que a gente vai deixar na descrição. E se você estiver em alguma plataforma de áudio, é só voltar a alguns episódios. Davi, e para a gente relembrar alguns conceitos, explica para a gente o que são caldeiras elétricas. O conceito de caldeira nada mais é do que um grande vaso, para leigo, quem não é do mundo técnico, é uma grande panela de pressão, que a gente faz comida em casa, por exemplo, só que numa proporção maior, onde você faz a água se transformar em vapor. Assim, da maneira mais simples possível é isso. E aí, dentre esses tipos de caldeira, uma das classificações é pelo tipo de combustível. Você tem caldeira a gás, você tem caldeira a óleo combustível, já existe caldeira a diesel, existe caldeiras a biomassa, que é algo bastante comum aqui no Brasil, e existe a caldeira elétrica, que ao invés de ter algum combustível sólido, líquido ou gasoso, você usa energia elétrica para gerar vapor. Basicamente é isso. Que tipo de negócios tem caldeiras? Para a gente conseguir ilustrar como que é no dia a dia uma caldeira elétrica, combustível, enfim. Onde ela pode ser aplicada? Isso. Bem, a caldeira elétrica, o ideal é que ela seja aplicada em processos, em indústrias que precisam de um tipo muito comum de vapor, que a gente chama de vapor saturado. É possível também fazer um vapor mais quente, que a gente chama de superaquecido, mas vai ser necessário um acessório. Mas para a maior parte das aplicações de vapor numa indústria, que é principalmente troca de calor ou como matéria-prima, você pode usar uma caldeira elétrica. E aí, que tipo de indústrias usam caldeiras elétricas? Eu vou até sair um pouquinho da indústria. Você tem caldeiras tradicionais e podem ser elétricas em hospital, em hotéis, alguns clubes têm caldeiras. E em indústrias você vai desde mineração, indústrias químicas, indústrias petroquímicas, refinarias, indústrias de borracha, até a sandália, que a maior parte dos brasileiros usam, precisa de vapor para ser feito. O uso do vapor na indústria é bem diversificado, então tem espaço para usar em muitos locais. Você mencionou que tem caldeira elétrica ou a combustível, enfim, em clubes. É para sauna, essas coisas? Como é que funciona isso? Dependendo do porte desse clube e os aparelhos, né, a estrutura que ele tem lá, ele pode usar uma caldeira, aí não precisa ser elétrica, pode ser qualquer uma. A elétrica tem as suas vantagens, mas para aquecer piscina, para sauna, para cozinha, para lavanderia, para chuveiro, né, para aquecer água para o chuveiro. Então, tem N funções. Eu fiquei curiosa em relação ao tamanho de uma caldeira, porque quando você falou sobre indústria e tudo, eu imaginei equipamentos gigantescos que ocupam uma sala. Existe tamanho menor? Como que funciona isso? Falando especificamente de caldeiras elétricas, do ponto de vista industrial, você tem caldeiras de 30 kg de vapor por hora, muito pequeno, até caldeiras de 90 toneladas por hora, que é um colosso, né? Não é que ela é grande, a caldeira elétrica ela é compacta, mas em termos de potência, é bem potente. Uma caldeira dessa grande, a gente tem uma no Brasil, inclusive. O Brasil tem uma, né? Uma indústria aqui no Brasil. Tem 60 megawatts de potência, uma caldeira, né? Já uma caldeira de 30 kg por hora é 20 kW, é como se fossem 3 chuveiros elétricos que a gente tem em casa. E exemplos mais simples do nosso dia a dia, a gente tem, por exemplo, aquela maquininha de café expresso, por exemplo. Aquilo é uma caldeira, só que numa proporção bem pequena, que gera um pouquinho de vapor para passar pelo café e gerar o nosso café expresso.
Entendi, muito legal. A gente está falando muito aqui desses tipos diferentes, né? Você já explicou no começo, mas em termos assim, qual a diferença entre a caldeira elétrica e a caldeira combustível? A principal delas é a questão do combustível. As caldeiras tradicionais você tem gás natural, você tem GLP, tem óleo diesel, tem óleo combustível, carvão mineral, biomassa. E levar combustível até uma caldeira, queimar e depois tratar os resíduos que saem disso é um desafio que já foi superado, mas continua sendo um desafio, tem seus riscos. E a caldeira elétrica usa energia elétrica. Então, essa particularidade que a distingue das outras traz uma série de vantagens do ponto de vista técnico e, do ponto de vista de negócio, traz algumas coisas bastante interessantes também. Quais são os benefícios, assim? Os benefícios sempre têm que ser vistos aos olhos de quem recebe o benefício, né? Então, por exemplo, vamos dizer, aqui no Brasil a gente tem muitas indústrias que nasceram, sei lá, na década de 40, 50, e a comunidade cresceu no entorno. Então, hoje, com certeza essa empresa está tendo problema ao gerar vapor com fuligem, fumaça, barulho, trânsito de caminhões, quando no caso da biomassa, né, você tem um trânsito de caminhões bastante consistente. Outro desafio de uma empresa que está nessa situação, espaço físico, né? Você não tem para onde crescer se tem uma comunidade ao redor da tua planta. Você tem que achar formas de aproveitar melhor os espaços. Então, uma caldeira elétrica, primeira coisa, você não tem fumaça. Segunda coisa, que é o caso de caldeiras a biomassa, que você acaba tendo cinzas como um efluente sólido, você não tem. É muito mais silencioso do que uma caldeira tradicional, porque você não tem ventilador, não tem exaustor, muito, no máximo é uma bomba. E ela é muito compacta, mas muito compacta mesmo. Assim, comparando com uma caldeira de mesma capacidade a gás, ela é 2,5 vezes menor, né? Comparando com uma caldeira a biomassa de mesma capacidade e, óbvio, levando em conta todo o espaço que você tem que armazenar a biomassa, que você tem que ter uma reserva de pelo menos 5 dias, tal, ela é em torno de 5 a 6 vezes, ocupa 5 a 6 vezes menos espaço. Então, são algumas vantagens. Então, as vantagens tem que ver do ponto de vista do cliente. Não dá para olhar e dizer, não, isso é vantajoso, isso. Não sei, tem que ver pelo cliente. Nas nossas pesquisas, ao montar aqui as perguntas para você, apareceram que existem 3 tipos de caldeiras elétricas. Que tipos são esses? São as 3 mais comuns e tradicionais, tá? A gente tem a caldeira elétrica do tipo de resistências. É uma caldeira que ela vai até aí, em termos de pressão, 20, 25 bar. Só para você entender, 1 bar ou uma atmosfera é uma unidade de medida de pressão, significa a pressão que a gente está, que a atmosfera está exercendo sobre a gente. É como se tivessem 20 atmosferas em cima de alguma coisa. Essa é uma pressão de 20 bar, vamos dizer assim, tá? E a vazão dela também não vai muito... Ela não tem uma capacidade tão grande de vazão também. As que eu conheço vão até 5 toneladas, algumas que estão sendo produzidas. E ela funciona com o seguinte princípio. Ela é um vaso que ela tem uma série de resistências elétricas equivalentes às do chuveiro, equivalentes à da tua torneira elétrica na tua casa. Lá no Rio Grande do Sul e lá no sul do país, o pessoal usa muito para fazer chimarrão, um equipamento que ele liga na tomada e coloca dentro de um copo ou dentro de alguma coisa que aquece aquela água para fazer o chimarrão, né? Então, o princípio é o mesmo, tá? Ele transfere o calor por condução. Então, a resistência que aquece. Por esse princípio, você acaba sendo limitado em termos de vazão, porque senão você teria que ter um vaso imenso com um monte de resistência lá dentro e começa a ficar inviável. Então, esse é um tipo, e é o que a gente tem mais disponibilidade no país, tá? São as desse tipo. Inclusive, a gente fechou um contrato semana passada com caldeiras desse tipo. O outro tipo de caldeira é o caldeira do tipo eletrodo submerso. Como é que ele funciona?
Ele é uma caldeira, é um vaso com todos os seus instrumentos de controle e proteção semelhantes a uma caldeira comum. Porém, dentro dele, ele apresenta de 3 a 4 eletrodos que são, como é que eu vou explicar? É como se fossem condutores elétricos, assim, de uma maneira muito simplista, um fio desencapado. Então você tem ali 3 ou 4 eletrodos e você tem uma espécie de uma bacia suspensa, em que esses eletrodos estão muito próximos dessa água. Quando você quer vapor, você faz a bomba bombear mais água, o nível dessa bacia sobe, ela acaba molhando, ela acaba aumentando a área submersa desses eletrodos. E aí, essa água que se utiliza em caldeira elétrica, ela tem uma certa condutividade. Você tem que, geralmente se dosa um pouquinho de soda cáustica nela. E o que acontece? Isso todo mundo em casa já sabe o que acontece quando você está num chuveiro tomando banho e a água tem um pouco de condutividade, tem um pouco de sal, você toma choque, né? Você vai lá mexer no registro daquele choque. Por quê? Porque a energia elétrica, a eletricidade ali consegue ser conduzida, cria uma corrente. E quando isso acontece dentro dessa caldeira, essa corrente, ela passa pela água de um eletrodo para o outro e isso aquece, né? A água se aquece e vira vapor. Então, conforme você aumenta o nível dentro dessa bacia, mais vapor você gera. E o terceiro tipo é o tipo jato d'água. É muito semelhante ao do eletrodo. A única diferença não é a única, mas a principal diferença é que você tem é como se fosse um conjunto de pratos, um em cima do outro. Em vez de você ter essa bacia, você tem um cilindro cheio de pratinho, que vai ter, eles vão estar interligados com um eletrodo e vai ter um outro eletrodo aqui longe. Quando a bomba joga água para dentro desse conjunto, o espaço entre o espaço entre o prato de cima e o prato de baixo cria um jato d'água. Cada jato d'água desse vai ligar o eletrodo 1 com o eletrodo 2, a corrente vai passar por ali e vai gerar vapor. Então, são os 3 principais que a gente tem hoje. São bastante complexos, né? E acho que é uma escolha que precisa ter muito cuidado, né? Pensando no tipo de negócio. Como cliente, como a indústria, ela consegue escolher o melhor tipo de caldeira elétrica e como a Comerc apoia, né, o cliente nesse sentido? Toda escolha que você faz na indústria, você tem que olhar para o seu processo, né? Como é que eu consumo aquela utilidade que eu estou precisando? Onde, como, quando? São perguntas muito importantes que todo mundo que faz gestão de utilidades na indústria tem que se fazer. E é a base da gestão energética. Isso traz confiabilidade, traz redução de custo, aumento de competitividade, né, para quem faz esse tipo de forma de gerir. A caldeira elétrica ela tem que ser avaliada do ponto de vista dos objetivos estratégicos da empresa. Eu preciso descarbonizar, eu preciso fazer com que os meus indicadores de sustentabilidade melhorem. Geralmente, os principais emissores dentro da indústria, geralmente é a geração de calor. Então, se eu tenho essa meta, eu vou procurar meios de produzir a utilidade que eu preciso com uma menor pegada de carbono equivalente. Então, a caldeira elétrica pode ser um bom candidato a isso, por exemplo. Outro caso, eu tenho um processo em que às 9 da manhã eu preciso de 30 toneladas de vapor. Às 9h02 da manhã eu preciso de 15. Às 9h10 eu estou precisando de 5. Às 10 horas eu estou precisando de 35 toneladas. Então é um processo que ele não tem nada de constante, ele é completamente inconstante. Caldeiras a combustível, a gente chama de sujeitas à chama, elas têm uma certa dificuldade em lidar com isso. Ou ela não alcança, ou ela alcança, mas com uma eficiência muito ruim. E aí vem tudo, você queima mais combustível, você emite mais, você tem custo maior. A caldeira elétrica, por um caso desse, é perfeito, porque ela consegue atender de maneira muito rápida e precisa essas demandas, e o mais interessante é que ela mantém a eficiência. Uma caldeira sujeita à chama, abaixo de 60% da capacidade dela, por exemplo, se ela tem 10 toneladas de capacidade, se você trabalhar com ela fornecendo apenas 5 toneladas,
a eficiência dela cai muito, torna o vapor mais caro. A caldeira elétrica não, ela vai permanecer lá com 98%, 99% de eficiência. Só para você ter ideia, uma caldeira a gás bem regulada e bem operada, ela chega ali, sei lá, 93% a 96%, mas ela tem que estar perfeita. Numa situação dessa, ela vai baixar para uns 87% por aí. Uma caldeira biomassa bem regulada, ela dificilmente passa de 86% de eficiência. Uma caldeira elétrica, ela sempre vai te entregar entre 98% e 99%. Então, só independente se está vazão alta, vazão baixa, então isso é constância. Isso te dá, primeiro, segurança no teu processo, flexibilidade de operação, descarbonização, porque mesmo que você use uma energia convencional, você vai consumir menos energia, e a pegada de carbono da nossa energia elétrica é bem menor do que qualquer outro combustível, tirando biomassa. E você ainda vai ter toda a parte de conseguir atender bem o teu processo sem forçar o teu equipamento, né? Então, assim, as vantagens são muitas, mas é sempre interessante entender a dor que o cliente está sentindo, né? Tem muito mais controle, né? Você consegue identificar melhor. E como é que a Comerc pode ajudar o cliente nesse sentido? A gente começa a jornada do cliente primeiro entendendo com a nossa plataforma, né? A gente primeiro entende como é que você compra essa energia. E não é só energia elétrica, tá? Como é que você compra a sua energia gás, energia elétrica? Tem empresas que tem GLP, tem empresas que tem óleo combustível. Como é que você compra isso? Ok. Como, quando e onde você utiliza essa energia, né? E com o que você utiliza. Então, a gente olha para o processo do cliente. A gente entende que tipos de equipamentos eles têm, como é que essa energia é distribuída dentro do site do cliente, né? E muitas vezes os clientes já têm seus sistemas de medição, então quando você tem dado, é maravilhoso, você consegue fazer as contas e mostrar por A mais B que o negócio cabe, mas outras empresas também não fazem medições, né? Então, em alguns casos, a gente faz as medições, mede vazão, mede pressão, a qualidade daquela utilidade. Isso eu não estou falando só para vapor, tá? Estou falando para ar comprimido, para água desmi, enfim, né? E com base nisso, a gente entende qual é o desafio do cliente. Tem muitos clientes que às vezes não precisam de um equipamento novo. Muitas vezes ele precisa de processos bem definidos, de uma equipe bem treinada, né? Ou de automação, né? Que é outro mecanismo que você consegue bons resultados. Só que, óbvio, você só consegue aplicar tudo isso que tem um investimento menor se você tiver equipamentos que consigam te atender com a qualidade, com a precisão, né, e com a confiabilidade que naquele momento é exigido. A partir dessas análises, a gente monta uma solução, sempre a 4 mãos com o cliente, né? A gente sempre tenta usar o vendor list do cliente. Por exemplo, vamos dizer que o cliente tem uma base instalada de um fornecedor A. Eu não posso ir lá e botar sem o consentimento dele, um fornecedor B, porque isso causa diversos problemas do ponto de vista de gestão desse ativo depois. É mais um contrato de manutenção, é mais treinamento diferente para a minha equipe, é mais peças sobressalentes que eu tenho que ter para um outro equipamento. Então, a gente sempre faz a 4 mãos essa questão. Quem te atende aqui? Como é a tua base, né? Quem te atende aqui do ponto de vista de montagem, de manutenção, de civil? Então, a gente sempre tenta entender isso. A gente faz um projeto. Tem casos que a gente faz só apenas um estudo de viabilidade técnica e econômica. Às vezes é simples, só com aquilo ali a gente já consegue partir direto para um contrato. Conforme o nível de complexidade aumenta ou o custo dessa solução aumenta, você tem que botar mais engenharia, né? Então, às vezes você vai num projeto conceitual, às vezes você vai num projeto básico e às vezes você vai ter que ir num negócio que a gente chama FEED, que é onde você faz listas, né, de quanto cabo, quanto tubo, quanto concreto vão precisar.
Justamente porque a engenharia acaba sendo um seguro, né, é um seguro para você não gastar mais e construir com qualidade e não ter um prazo muito longo. E a partir disso, o cliente pode avaliar se ele vai querer fazer aquele investimento por ele mesmo ou ele pode fazer com o modelo da Comerc Energia. E que modelo seria esse? Interessante você perguntar. No Brasil, a gente tem um desafio quando fala em eficiência energética. Projetos de eficiência energética, geralmente, vocês têm dois tipos. Tem aquelas em que você faz uma implementação muito rápida e é barata e tem um retorno muito rápido, só que mexe muito pouco nos ponteiros dos indicadores, mas são importantes. E tem aquelas em que eu costumo chamar que ela é meio que estruturante. Ela mexe drasticamente nos ponteiros, só que ela tem uma necessidade de investimento bastante alta e os paybacks geralmente são mais longos. Tradicionalmente no país, as indústrias, quando você tem paybacks acima de 2 anos, ele entra numa disputa por dinheiro com outros projetos e geralmente é engavetado. Esse é o grande desafio da eficiência energética no país. E o modelo da Comerc Energia vem justamente para resolver isso. O que a gente faz? A partir do momento em que eu defino quanto custa e qual o prazo que eu tenho para implementar, eu consigo transformar esse CAPEX em OPEX. Como é que eu faço isso? É um modelo, eu vou dizer que é uma espécie de aluguel, tá? Um modelo semelhante a um aluguel. Desculpa te interromper, para quem não entende, o que é CAPEX e o que é OPEX? CAPEX é todo o custo que você levanta para investir em um projeto, em um empreendimento. Por exemplo, se alguém vai construir um prédio, o capital que esse cidadão ou essa empresa tem que levantar para construir o prédio é chamado de CAPEX. O OPEX é o custo operacional. Então, é quando, depois que o prédio tem lá seus 10 anos, você precisa fazer uma pintura, você precisa ter alguém lá para cortar as plantas do jardim, para desentupir o ralo. Tudo isso, trocar a lâmpada, tudo isso são custos de OPEX. Tá? Então, um aluguel de carro. Um carro é um exemplo interessante hoje em dia, né? Você pode ir lá e comprar o seu carro. É CAPEX. Ou você pode ir na locadora e alugar um serviço de locação, que aquilo é um OPEX, né? Bem, e qual é a grande vantagem disso? É porque quando eu transformo isso numa espécie de aluguel, a minha mensalidade tem que ser menor do que o saving, aquilo que o cliente vai poupar implementando a solução que eu estou sugerindo. Então, de certa maneira, eu elimino qualquer forma do cliente ter que colocar a mão no bolso durante essa implementação e 30 dias após a solução estar funcionando, ele já vai ter um ganho. Então, ele vai ter um ganho, com a parte do ganho ele paga a Comerc e a outra parte é dele. Então, ele já vai ter uma solução nova, mais confiável, mais eficiente, com menores níveis de emissões e ainda vai ganhar dinheiro com isso. Né? Ele poderia fazer? Poderia, só que talvez ele levasse mais tempo. Minha experiência mostra que todo mundo que diz, não, eu vou fazer, passa um final de semana, passa... Né? Eu sou assim em casa, né? tem que fazer tal coisa, eu vou fazer, a gente não faz. Então é melhor ter alguém que seja focado em fazer aquilo e você vai ter o resultado mais rápido e vai ter maior competitividade para ir brigar aí no mercado. Tem toda a experiência, né? Então, é importante a gente fazer isso com bastante segurança. Caldeiras elétricas, né, consomem energia, obviamente, e ela é mais vantajosa para quem está no mercado livre de energia ou é um autoprodutor? Ela é intensiva eletricamente, né? Se você for fazer um investimento numa caldeira elétrica hoje, ao longo de 10 anos, 80%, 90% de tudo que você gastou vai ser energia elétrica. Aí o resto vai sobrar o CAPEX que você investiu e um pouquinho de manutenção, né? Então, quanto menor o custo da energia elétrica, mais vantajoso. Quando você está no mercado livre,
você já tem acesso a uma energia bem mais barata. Quando você é autoprodutor, você tanto tem uma energia mais barata, quanto você tem umas vantagens do ponto de vista de custo da utilização das linhas elétricas, seja da distribuidora, seja da empresa de transmissão, né? Então, é bem vantajoso estar nesse tipo de contratação de energia. E lembrando que o nível de conexão, de tensão de conexão com a distribuidora também é bastante importante, porque isso reflete em custo de encargos, de custo da demanda contratada. Então, você está em A3, A2 ou A1, sempre é muito vantajoso quando você parte para uma solução de vapor elétrico, tá? E chegamos ao fim de mais um Comercast. Foi uma verdadeira aula sobre esse termo tão técnico. Deu para ilustrar bastante, você trouxe exemplos bastante do dia a dia mesmo, das empresas e até das nossas casas para a gente entender melhor. Muito obrigada pelas contribuições. Eu que agradeço e convido a todos a conhecer as soluções da Comerc Energia e principalmente essa questão da caldeira elétrica, que é uma forma de você descarbonizar ganhando dinheiro, principalmente com o nosso modelo. Obrigado. Obrigada, Davi. Eu que agradeço. Se você está assistindo a esse episódio no YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E se você quer continuar recebendo informações relevantes sobre o setor elétrico, é só seguir a Comerc Energia nas redes sociais. Busque por Comerc Energia. Obrigada, pessoal. Até mais.